A morte, ela é essa experiência de fim da vida física relacional. Mas o vínculo, ele é essa experiência contínua. E porque ele é contínuo, ele traz para a gente sofrimento, né? Porque a gente gostaria de ter aquela pessoa ainda nessa relação, porque a gente gostaria de poder conversar com ela, nesse mútuo em que ela também pode nos responder, nos contradizer, ela pode nos inquirir, né? Que quando a gente vai olhar para a dimensão da morte a partir de outras perspectivas, especialmente as perspectivas espiritualizadas, essa relação ela é contínua, né? Essa relação ela continua sendo possível nesses espaços, mas a gente perde essa relação física, né? Essa dimensão da vida física relacional, ela acaba acontecendo. Então, o processo de ritualizar a morte, ele traz para a gente um conforto. Ele permite que a gente possa fazer, de alguma forma, a concretude, a materialidade dessa perda. É um processo extremamente importante. Dentro do campo da psicologia, em especial, a gente trata isso como um fator de risco para o processo de luto complicado. Isso quer dizer que quando a gente está podado, né, quando esse processo de ritualizar a morte de um ente querido, de uma pessoa significativa, de ter uma perda significativa, não está sendo possível, e a gente se dá conta que a pandemia intensifica isso, né? Esse pode ser um fator de risco para um sofrimento mais intenso, para uma reação da morte alongada, né? Para um luto um pouco mais crônico, onde essa vivência ela vem com uma afetação maior, vem com uma afetação mais intensa. Então, esse processo de rituais de despedida, ele é extremamente importante para a nossa vida psíquica e nossa vida coletiva. Ele organiza a nossa vida psíquica e nossa vida coletiva. Porque ele permite que, com os outros, diante dos outros, em comunhão, eu possa estar trocando essa dor que me afeta, mas que também afeta o outro, mas que também tem um diálogo de quem foi aquela pessoa para o outro, né? Como é que foi aquela convivência, e aí isso também, né, vai ser possível dentro dos velórios, dentro desse espaço coletivo que é sepultar alguém. E quando Tata diz que essa experiência, ela tem toda uma ritualística de como acontece na sua cultura, de como ela se configura, isso tem uma extrema importância dessas relações, dessa proximidade, né, de estar trocando com o outro essa experiência tão difícil que é a perda de alguém que é significativo para a gente. E como esse vínculo ele é contínuo, essa experiência, esse pesar, ele vai permanecer. Né? A gente fecha o rito de um processo de luto entendendo, dando conta da materialidade da perda, fechando um ciclo, oferecendo, né, para um novo mundo aquele que a gente tanto ama. Mas a gente fica com a nossa dor. Ela permanece, ela ocupa um lugar.
e ela é processual, ela tem um lugar em que a gente vai precisar falar sobre isso, que a gente vai precisar dar conta, que a gente vai precisar ressignificar. Então, é tão importante, né, esses rituais de passagem, tão importante esses rituais de despedida, que a pandemia fez uma total restrição, e quando a gente fala de alguns contextos específicos, nem se deparou de que isso era essencial para aquela vida em comunidade, né? Há povos que pintam os corpos das pessoas que morreram para que ela chegue bonita, né? Que chegue bela no novo mundo. E com a pandemia, isso foi totalmente apagado, isso foi ceifado dessa vida coletiva. E o quanto isso tem efeito para aquela comunidade, para aquela coletividade, né? Então, se a gente pudesse pensar que até esses protocolos de restrição, eles se atentassem para cada grupos, né, para cada cultura específica, isso também permitiria que a gente tivesse essa ritualização sendo permitida conforme é importante para aquele determinado grupo, mantendo, obviamente, todas as medidas que são compatíveis com isso, né? Então, essa restrição, esse número limitado de pessoas, muitas vezes as pessoas chegam com a imagem da última vez que viu seu familiar antes de ele ser entubado, ou a última vez que viu antes do seu familiar ir para o hospital. Então, esse processo de fechamento oferecido pelo ritual de despedida não se compõe. E aí as pessoas elas ficam impactadas com aquele último momento. Elas não dão a materialidade da perda que o ritual de passagem permite. Esse ritual de passagem é extremamente importante para a nossa organização psíquica e coletiva, como eu disse. Mas é também importante para a gente entender, mesmo diante disso, mesmo diante desse processo, esse vínculo que é com alguém que eu amo, ele vai permanecer. E isso pode me causar dor, isso pode me causar sofrimento, isso pode me causar angústia. Então, eu começo a entender o quanto isso me afeta.